esperar o pessoal chegar aqui. Interessante esse negócio de fazer live sozinho. Meio que esse início é meio que fica uma gravação. Porque a gente está fazendo aqui a live, aí você espera as pessoas chegarem, né? Espera as pessoas chegarem devagar. E fica tudo isso aqui, que a gente faz o upload direto pro YouTube. Então você que está vendo isso aqui depois, está vendo eu falando aqui, neste momento, ainda não chegou ninguém. Fico feliz que você tenha vindo aí, que você está vendo a parte gravada, entendeu? Obrigado aí pela sua audiência. Tá? Hoje eu vou falar de coragem líquida. Estou esperando aqui uns minutinhos para ver se quem vai entrar aqui, como é que vai ser a entrada do pessoal. Tem um minutinho aqui. Geralmente o pessoal tem entrado em 5 minutos. Então, quer dizer, se você quiser adiantar o vídeo, colocar um pouco mais na frente aí, fica à vontade. Temos o primeiro aqui, Júnior Mendes. Fala aí, rapaz. Eu estou esperando chegar. Opa! Antoine, fala, meu amigo. Lucimar, tudo bem, Lucimar? Uma cena aí para você. Vamos lá. Aí chega assim, já entra logo 3 de uma vez. Interessante. Estava fazendo aqui uma prévia porque como eu subo o vídeo direto pro YouTube depois, tá me dirigindo às pessoas que clicavam no vídeo primeiro, falando, gente, se quiser, você que está vendo o vídeo depois gravado, fica à vontade de passar um pouquinho para 5 minutos, que eu dou um tempo para o pessoal chegar, o pessoal que veio ao vivo. Aí vocês chegaram assim, começa em massa, assim para a galera que chega. Boa noite, Lucimar, boa noite. Tamo junto aí, galera. O tema hoje, só para vocês que estão chegando aí, eu vou falar de coragem líquida, tá? E, gente, quer disparar, aproveitar que o volume de pessoas que sempre tem vindo, dá para eu responder. Então, manda ver aqui, se tiver alguém com alguma coisa que queira perguntar, pra gente trocar uma ideia, pra transformar um negócio ficar bastante interativo, eu acho que é bem mais legal, tá? Eu separei uma pauta aqui de coragem líquida com um monte de perguntas, então eu sugiro que a galera pegue, se pegar um lápis, um papel, um caderninho, porque tem um monte de perguntas, vai ficar um negócio meio assim, vou tentar fazer uma coisa que geralmente a gente tem que fazer no 1 a 1, né? Tem que esperar a pessoa fazer, eu faço uma pergunta, eu espero a pessoa responder. Opa, entrou aqui o Rodolfo aqui no Facebook. Tudo bem, Rodolfo? Seja bem-vindo aí, meu amigo. Então eu vou fazer um monte de pergunta aqui, como se eu tivesse uma sessão. Eu não vou estar olhando para todo mundo. Na verdade, estou vendo aqui, né? Sabe que eu estou vendo só a foto de vocês estão vendo meu rosto. Isso aqui é uma limitação, então não tem como saber como é que você está lidando com aquela pergunta. Eu vou tentar dar um prazo. Lidiane, tudo bem, Lidiane? Então, eu vou dar um prazo, um tempinho, vou fazer uma pergunta. E o pessoal, se quiser depois escrever aqui sobre a resposta da pergunta, o que pensou, pode ficar à vontade também, tá? E a minha proposta é literalmente fazer um antídoto com pergunta, com uma questão de criar consciência, depois responsabilidade, levar o pessoal como se fosse um antídoto mesmo. Como se fosse, não, é um antídoto mesmo, para a gente direcionar para, peraí, como é que eu faço para ter a coragem líquida? Não a líquida, eu quero dizer o seguinte, é patente. Aquela que, opa, tem um coach aqui, ó, Luiz Borges, opa. Fala aí, meu colega, tudo bem? Luísa Borges, minha colega. Temos uma coach aqui, ó. Muito obrigado aí pela tua presença, viu? O Gabriel aqui, Gabriel entrou aqui, ó, Pasquini, seja bem-vindo, meu amigo, também. Tô falando pra galera que eu vou fazer umas perguntas assim, se o pessoal quiser um tempo, um papelzinho para anotar, tá? De qualquer forma, eu vou deixar depois as perguntas, sempre deixo isso no YouTube, no canal do YouTube, que é onde tem a descrição lá do vídeo. Tem a descrição lá do vídeo, e eu deixo essas perguntas lá para quem queira responder com calma. Até que fica um conteúdozinho, até para quem for ver o vídeo, sabe o que eu estou tratando a respeito. Tá bom? Deixa eu ver aqui, estou com a galera que está aqui junto. Né? E o meu irmão aqui, ó. Difícil, vamos lá. Pedro Henrique, tudo bem, meu amigo? E aí, cara? Bom, qual é a razão de ser? Eu vou falar primeiro da razão de ser aqui dessa coragem líquida. Olhando aqui para a minha pauta aqui. Qual é o medo, né? O medo principal é o medo da gente ir atrás do que a gente quer, entendeu? E ter que viver as frustrações inerentes a isso. A proposta aqui. Qual é o problema que eu estou tentando lidar com aqui hoje? Eu quero arriscar alguma coisa, olha só o problema, né? Eu vou falar de procrastinação, mas não é nem um tema aqui. Eu quero fazer alguma coisa, eu estou numa zona de conforto, quer dizer, não é nada demais a zona de conforto, a não ser que você se colocar nela seja um problema. Ela em si,
A gente está sempre aumentando ela no sentido de... É claro que eu quero uma situação mais confortável. Se você conseguir todos os seus sonhos, é mais confortável, digamos assim. Então, não é uma coisa ruim em si, é o que eu faço em relação a isso. Se eu deixar de correr atrás de um sonho, deixar de fazer aquilo que eu quero, eu começo a entrar numa sensação de tédio, sabe? Vou dar um olá aqui para o meu irmão. Grande irmão. Opa, mais uma cena aqui, ó. E aí, tudo bem? Obrigado aí pela presença. Então, se eu deixar de fazer isso, que eu caio num problema. Primeiro, eu diminuo a minha autoestima no lado da autoconfiança, principalmente, na sensação de que eu sou capaz, do quanto que eu sou capaz, e eu entro numa sensação de tédio. E um tédio não é um tédio qualquer, não é um tédio de você ficar esperando uma fila, não. É um tédio de para que eu existo, por que eu estou aqui. Todo mundo passa por isso em algum nível. Não quero que o pessoal embarque muito fundo, não, que dá tristeza muito profunda nisso aí. E como o meu nicho específico é propósito, então esses temas estão sempre circulando em volta. Vai ligar desde a motivação nossa até trabalho. Então, com a relação, eu estou falando coragem líquida. Então, quando eu não vou atrás daquilo que eu quero, porque eu estou com medo, e eu arrumo uma desculpa, olha o processo como é que funciona, eu arrumo uma desculpa para não fazer, eu começo a evitar, arrumando uma desculpa, eu me convenço de que não vale a pena fazer aquilo, para defender o meu ego da vergonha de que eu estou com medo, estou me sentindo fraco porque eu estou com medo, eu começo a evitar. E esse evitar fazer, evitar começar, é a famosa procrastinação. Tá entendendo? Gente, se você vê alguém procrastinando, se você procrastinar, lembra que é o seguinte, uma coisa importante. Não adianta chegar a pessoa e falar, para de procrastinar. A mesma coisa se você pegar uma pessoa deprimida, dar um tapa na cara dela e falar, fica feliz. Você acha que a pessoa vai ficar feliz? Não vai, né? Não é assim. Então, a gente tem que entender a lógica que está por trás. Tem muito mais do que isso, mas aí eu deixo o pessoal da psicologia. É uma questão de patologia. O que eu lido é com a procrastinação em si, com o efeito que ela tem de a gente não atingir o resultado. Aí a gente está falando do coach. Eu não atinge o resultado? Opa, então o coach está ali. Então, eu tenho que entender o processo um pouco de psicologia ali, parte psicológica um pouco. Então, qual é a sequência? Espera aí, deixa eu primeiro aceitar, autoaceitação, relacionado a um pilar de autoestima, né? 6 pilares lá do Nathaniel Branden, um deles é a autoaceitação, o segundo, inclusive. O primeiro é viver conscientemente. Então, consciência, a segunda coisa é aceitar, e a terceira coisa é assumir responsabilidade. Opa! Consciência e responsabilidade, no meio tem essa aceitação, né? Que é o processo. Trabalho do coach, legal essa parte aí. Né? Consciência e responsabilidade. Então, por isso que eu escolhi esse tema, tá? Eu vou então, deixa eu ver, já estamos aqui com quase 10 minutos, eu vou então começar agora de fato. Estava explicando aqui até agora por que eu escolhi esse tema, né? E com a relação dele com um tema que é muito comum, as pessoas chegam aí, pô, como é que eu faço para parar de procrastinar? Uma pergunta assim, mudando essa pergunta, essa não é a pergunta certa. Primeiro tem que adquirir uma consciência. E a gente está trabalhando justamente nisso. E não é só a procrastinação o problema, não. Claro que não. Pelo contrário. Tem gente que me chama, vem assim, poxa, eu queria ser mais autoconfiante. Ô, Luciana aí, tudo bem, Luciana? Seja bem-vindo. Rodrigo Torres, grande amigo. Obrigado aí pela presença, cara. Valeu. Então, eu estava dizendo o seguinte, como é que eu lido com o medo que eu tenho de ir atrás do que eu quero e aquele medo que eu tenho daquela frustração, frustrações naturais, inerentes a qualquer processo, quando eu me embrenho no desconhecido. É claro que eu vou dar uma topada, é claro que eu vou passar um perrengue, é claro que eu vou me frustrar. Só que eu vou ter várias frustrações, mas faz parte do processo. Eu vou andando. A sensação que a gente tem aqui antes do problema, que a gente tem que aceitar e entender, ser compassivo, porque senão a gente se revolta com a gente mesmo e acaba não fazendo nada. A sensação que a gente tem é que a primeira frustração que tiver, a gente morre. Como se fosse isso. E parece uma criança pequena, que ela está desesperada, ela mora dentro da gente, está aqui no coração. Então eu vou olhar, primeiro eu vou entender isso. Estou com medo. Qual o problema? Todo mundo sente medo. E isso daí, inclusive, é uma... Minha querida noiva está aqui, ela veio aqui me presenciar, aqui também, me prestigiar. Obrigado pela presença do Monique. Então, eu estou com medo de fazer.
Aceitar isso não é nenhum problema, não é uma fraqueza, não tem nenhuma vergonha nisso. Tem que ser vulnerável nessa hora. Daí eu recomendo o livro da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito, o segundo livro que ela escolheu. Tem a Arte da Imperfeição também, é muito bom, e depois Dando a Volta por Cima, Mais Forte do que Nunca. Esse especificamente sobre esse tema, de ser vulnerável. É uma capacidade de eu aceitar que, olha, eu vou enfrentar de frente, eu vou levar uma pancada, eu vou perder. Porque eu estou no caminho. Isso é coragem. Enfrentar a situação é o seguinte, eu não estou totalmente preparado para o desconhecido. É impossível, porque senão você conheceria, e não seria desconhecido, seria conhecido. E se fosse totalmente conhecido, a sua vida ia ser um tédio e você ia querer se suicidar. Te garanto isso. Você ia entrar no pior cenário do mundo. Daí que a gente começa com as perguntas que estão aqui. Porque assim, o cara fala sobre o tema de uma forma pesada, né? Fica assim, caramba. Né? Relaxa. A primeira ideia que eu dou é relaxa, calma. Faz parte. Faz parte. Estou sentindo medo? Consciência. O que eu estou sentindo? Medo, consciência. Depois eu vou para aceitação. Faz parte eu sentir medo. Eu senti medo. Olha o Samuel aí, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença, meu camarada Suárez. Seu prestígio aí. Então, qual é a minha próxima? Qual é a ação? Eu estou ali, eu tive consciência, como disse. Eu aceitei que eu estou com medo. Tive consciência do medo, eu aceitei que eu estou com medo. Eu assumo responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade agora. O que eu vou fazer com o meu medo? Isso está dentro de um processo da psicologia, dentro da autoestima nossa. Trabalhando com cada pilar da autoestima. Olha, Patrícia, minha prima, também, minha querida. Seja bem-vinda, obrigado aí pelo seu prestígio e presença, viu? Quando eu embarco nisso, então, como é que eu vou lidar? Vou fazer um sumário aqui de quatro itens pequenos só para dizer o que tem. Eu tenho que saber o custo da inação, porque isso me tira, começa a incomodar mais eu ficar parado, ficar na minha zona de conforto, ou não mudar nada, ficar preso no meu quarto do pânico. Eu tenho que saber qual é o custo disso. Então, começo a ter incômodo ficar parado. Senão, eu começo a fechar o olho, entendeu? Eu falo o seguinte, olha, eu tô com medo, eu vou ser atacado, aí eu faço assim. Já viu criança que faz isso? Eu tô com medo, aí ela fecha os olhos assim. Sabia que a gente faz isso quando tá adulto? Tá entendendo? Qual é o segredo? Eu tenho que dar o foco. O que eu quero fazer? Aqui está me ameaçando, então eu olho para lá. Aqui está me ameaçando, eu olho para lá. É a mesma coisa que fazer isso aqui. Como é que eu fujo disso, Carlos? Aí sim, você faz uma pergunta boa, melhor do que como é que eu paro de procrastinar, tá entendendo? Essa pergunta é boa. Dirigindo foco, você faz pergunta. Uma pergunta boa, não é uma pergunta sim ou não. Uma pergunta fechada, não é uma pergunta aberta. E te digo, nem como nem porquê. Porque acusa. Porque leva você a julgar. Como faz você ficar viajando numa análise que ela tende a ser tautológica, ela tende a responder com a pergunta. Tudo bem? Opa! João Vitor, meu amigo, seja bem-vindo aí também, estou adorando isso. Então, avaliar, primeiro tópico, avaliar o custo da inação. Segundo, compreender a improbabilidade. O que significa isso? Lembra que eu falei que a primeira coisa é a gente começar a se frustrar logo no início? Primeiro, qual é a pior... Eu vou perguntar isso já, né? Estou estragando aqui a brincadeira. Né? Eu tenho que saber qual é a pior coisa que pode acontecer. E qual é o verdadeiro preço disso? Quanto que isso é ruim? E o que eu posso fazer de diferente para mudar aquilo ali? Ou para mitigar, ou inclusive, qual é o problema daquilo que eu não posso consertar? Nada demais. Tá entendendo? Não faz sentido. Às vezes a gente não quer olhar para isso. Quando eu começo a fazer essas perguntas, aí eu incômodo. Eu quero fazer isso. Então, peraí, deixa eu fazer a pergunta e começar a responder. De verdade. Aí a gente começa a ter consciência e começa a ficar responsável. Peraí, vou assumir a responsabilidade aqui. O que eu posso fazer diferente? Qual é o custo real dessa frustração aqui? Qual é a probabilidade de acontecer isso? Qual é o preço real? Beleza. Então, compreender a improbabilidade. Terceiro item, então, compreender as possibilidades. Se você pensou no pior que pode acontecer, vamos pensar no que pode acontecer de bom, só com o mais provável, porque é por aí que a gente decide as coisas mesmo. O que é mais provável de acontecer? O normal é o bom, você não está tentando... Você vai fazer um bolo, o mais provável que vai acontecer é ter um bolo. Você tem um bolo no final. Isso é o mais provável. Pode ser que queime? Pode. O pior que pode acontecer é se jogar fora e fazer de novo. Vou desistir, comprar um bolo pronto. Agora, o bolo é o mais normal, né? Então, qual é a possibilidade? Poxa, daqui a pouco eu vou estar comendo um bolo. Olha que bom. E o quanto isso é legal? Tá entendendo? Aí a gente está focando direito, de uma forma balanceada, e a gente começa a se sentir bem. Só quem está acompanhando aí desde que eu comecei a falar essa parte, começa a pensar, poxa, parece tão óbvio. É óbvio mesmo. Só é difícil de juntar tudo. Vamos lá.
Aí sim a gente entra na coragem líquida, que eu chamo, que é desenvolver o hábito da gente agir apesar do medo. Sabe, gente, coragem é uma coisa que tem um mito. Tem muita gente que entende, mas é muito comum as pessoas acharem que coragem é uma coisa seguinte: eu tô morrendo de medo daquilo ali, eu vou esperar eu sentir coragem, entendeu? Alguma coisa vai vir aqui, olha a minha falta de responsabilidade. Eu venho esperar que alguma coisa de fora venha resolver um problema. Então, alguma coisa vai vir que vai me inspirar e eu vou sentir coragem. Quando eu sentir coragem, eu não vou sentir mais medo, olha só o problema. Né? Aí eu vou lá e vou fazer aquilo que eu tô com. Não existe isso. Esse é o maior problema. Coragem em si é quando a gente decide, vai estar sentindo medo, a gente toma aquela decisão de agir apesar do medo e fazer o que a gente quer fazer, o que a gente tem que ser feito, que é importante para a gente, mais ainda. Né? Porque mais essencialmente coragem é isso. Né? Então, qual é a pergunta? Eu não vou, como eu disse aqui, né, nesse sumário, a primeira coisa é avaliar o custo da inação. Né? Vamos ali. Eu vou fazer uma pergunta, as perguntas não necessariamente vão estar nessa ordem de sumário, mas por um bom motivo. Então, ela tem aqui uma brincadeira. Opa! Igor, fala aí, meu amigo. Legal, tá tendo uma galera boa hoje. Então, estou pensando o seguinte, né? Vou primeiro definir qual é o pior pesadelo. Nossa, vou definir qual é o pior pesadelo. Como é que eu faço isso? Então, a primeira pergunta boa, pensando aqui, o que de pior poderia acontecer se você fizesse o que você está cogitando fazer? Quem está com papel e caneta na mão, pensa aí se você não tem alguma coisa que você queira fazer e responde aí essa pergunta. O que poderia acontecer se você, né, de pior se você fizesse aquilo que você quer fazer? Se comprometesse, começasse. Às vezes é se matricular no curso, decidir que vai fazer, vai mudar de emprego, vai pedir um aumento para o chefe, ligar para alguém, né? Ligar para alguém, né? Aquela menina, o homem ou a mulher aí que estão aí, entendeu? Que estão solteiros, jovens aí. Quero ligar para aquela menina que eu tô apaixonado por ela, tô muito afim. O que o de pior pode acontecer? Se eu olhar para ela e falar, deixa eu te falar uma parada, tô afinzaço de você. O que pior poderia acontecer? Só que interessante, né? Essa daí é bem extrema, mexe bastante com as pessoas, eu adoro fazer isso. Vamos lá. Dando um tempinho pro pessoal escrever. Tá? Se alguém quiser escrever alguma coisa para mim, ó, manda aqui, ó. Opa, a Fátima entrou aqui também, ó. Gente legal entrando. Então, me diz aí, galera. O que de pior poderia acontecer se você fizesse o que você está cogitando fazer? Tá? Prêmio aí para quem me mandar alguma resposta aí. Fica à vontade, viu, galera? Vou dar uma curtida aqui, ó. Matheus Ferreira. Opa, meu amigo, tudo bem, cara? Feliz aí pela presença do pessoal. Então, eu vou aqui para a segunda pergunta. Não se preocupe, vai estar no YouTube depois a lista de perguntas. Eu vou deixar tudo lá. É uma sequência aqui, tá? E é feito dessa maneira, claro que uma pergunta eu não tenho lista de pergunta, não dá para fazer assim. Pelo contrário, é até muito melhor, porque um a um. Aqui eu tenho que ter uma lista que eu não estou vendo ninguém. Então, eu fico imaginando o que a pessoa ia pensar. Aí eu fiz essa lista aqui e ela tem uma estrutura de treinamento, tá bom? Um porquê. Ó, Alexandre, seja bem-vindo aí, cara. Tudo bem, cara? É o Sandro, chama ele de Sandro. Então, a segunda pergunta B, da gente definindo o pesadelo. Quais medos, dúvidas e inseguranças aparecem na sua mente quando você pensa em grandes mudanças que pode ou precisa fazer? Quais medos, dúvidas e inseguranças aparecem aí na tua cabeça quando você pensa em grandes mudanças, nessa que você está procrastinando fazer há muito tempo, nessas, que eu sei que é mais de uma, tá? Não adianta se enganar, eu sei, eu tô ouvindo a tua mente falar isso, não adianta você se esconder, não, que eu sei como é que é. Mais de uma mudança. Quais medos, dúvidas e inseguranças aparecem na tua mente quando você pensa nessas grandes mudanças que você pode, sabe que você pode, que você quer, que você precisa fazer? Eu não posso fazer martelo de Thor aqui, né, o famoso Hammer, porque eu não estou vendo o rosto de ninguém. Tá bom? Aí, tem gente rindo aí, né? Tem gente rindo, tô vendo, ó. Chegou a Sandy Pereira. Então, vamos lá. Imaginando, agora, terceira pergunta, tá bom? Imaginando com o máximo de detalhes que puder
Quando seria o fim da tua vida? Quando é que a tua vida ia acabar? Quando você acha que ia ser o fim da tua vida empreender essa mudança? O quanto você acha que ia ser o fim do mundo, entendeu? Olha só, imagina com o máximo de detalhes que você puder a coisa acontecendo e me fala o quanto seria o fim do mundo você empreender essas mudanças. Oi, Sandro. Bem-vindo. O que mais? Melhor desse quanto, eu te deixei uma sensação assim. A pergunta mais precisa seria numa escala. Quando eu perguntar o quanto, mais legal é o seguinte: uma escala assim, de 0 a 10, para dar uma nota. A gente está acostumado com escola, né? Uma nota de 0 a 10. Qual a nota você dá para a quantidade de impactos permanentes? Olha isso, impactos permanentes que você sofreria ao empreender essa mudança. Dá uma nota para essa sensação de que, peraí, quantos de impacto real permanente, entendeu? Ruim, né? É claro, né? Você acha que ia ter se você empreendesse essa mudança. Olha isso. Mudou isso para sempre. Aí, tem gente... Não é verdade? Mas isso. Imagina eu de perto olhando para você, fazendo a pergunta, e eu paro e olho assim. Tá entendendo? Pego e olho para você. Eu faço uma pergunta dessa e eu escolho, sabe onde dói. Eu não faço pergunta aleatória. Por acaso eu acertei de alguém. Eu tenho certeza que eu acertei, porque na pauta a gente escolhe com carinho, sabe? A gente escolhe com carinho. Mas, quando a pessoa vem com a situação, eu começo a falar assim, né? Tem pessoal que é cliente meu aqui, que é meu coach, entendeu? Que já viveu isso, sabe bem como é que é. Mas é isso que faz a diferença. Mexe lá e você resolve. Tá entendendo? Diferente, muito diferente de psicólogo, coach. Digamos assim, o cara passa pelo coach e depois começa a precisar do psicólogo, que ele só sente na pele. Vamos lá. Entendeu? Eu perguntei agora essa nota de 0 a 10, quantidade de impactos permanentes que sofreriam empreender a mudança. Então, o quanto essas coisas são de fato permanentes? Essa é a próxima pergunta. Se você pensou, peraí, de 0 a 10, pô, eu dei nota 6, caramba, tô com muito medo já. Acima de 5, caramba, ia ter muito impacto permanente. Mas o quanto elas são realmente permanentes? Olha para elas de perto. Geralmente a nota cai, né? A nota de cima cai. E qual é o risco dessas coisas acontecerem de fato? Olha isso, a probabilidade. A gente começa a calcular o odd, chama, né? Opa, tem alguém com um olhão aí. Né? É perfeito. Gente, escreve aqui que eu tô adorando. Tem todo mundo rindo, pensando, sentindo assim, pô, sou eu se apontando. Escreve aqui que eu tô adorando, isso é muito bom. Tá bom, pessoal do Facebook, vamos participar aí também. No Instagram é mais legal, vai subindo aqui. Aqui também aparece, opa, meu xará, Carlos. E aí, tudo bem? Obrigado aí pela presença aí. Vou dar um curtir aqui para ele aqui, ó. Chegou aquele momento. Entendeu? Então, eu vou aqui para você. Essa é só a primeira parte. A gente está calculando o quê aqui nessa primeira parte? Que é a pior coisa que pode acontecer, é definindo o pesadelo. Agora, a segunda é mais simples, mais rápido. Quais são os resultados ou benefícios permanentes dos cenários mais prováveis de acontecer? A gente vai olhar as possibilidades agora. Quais são os resultados ou benefícios permanentes mais prováveis de acontecer com o desdobramento do seu empreendimento, de você empreender a mudança? Quer dizer, se você fizer aquilo que você quer fazer lá, o que é mais provável de acontecer que dê um resultado ou benefício permanente? Lista aí quais são essas coisas. Faz uma lista. Vai pensando aí. Não anota só a pergunta, não. Vai ter a pergunta depois lá, cara. Responde aí. Eu sei que eu não posso ficar calado aqui porque eu estou fazendo live, senão eu ficava olhando para você com silêncio. Eu juro para você, um silêncio que chama de... A gente no coaching, né, a nossa metodologia, a gente chama de martelo. Hammer. Entendeu? É o martelo de Thor. Eu olhar para você com uma cara, mas um silêncio devastador para você responder a pergunta. É muito legal, porque eu não tenho pena, não. Daqui eu não consigo ver a reação, por isso que eu fico mandando, gente, manda o kkk aí, a carinha de sem graça, um olho grande, para eu ver isso aí. Opa, olha o Cândido aí, seja bem-vindo, meu amigo. O kkk aí pra galera. Tô vendo, é isso aí, é isso que eu quero sentir. É o meu feedback, eu não tô olhando no olho de ninguém, tá bom? Isso aqui é muito mais legal fazendo, imagina em grupo, né? Um olhando para a cara do outro assim, eu olho para cada um, né? Não está em treinamento assim, eu olho para cada um, tá? Então, eu acabei de dizer, vamos perguntar quais medidas que você elenca, beleza. E a pergunta mais específica é quais opções você enxerga para manter as coisas sob controle.
exercitando consistentemente esse controle, na verdade. A gente não tem o controle, a gente exercita ele de uma forma eficaz. A gente não dá para combinar com outro time o que o outro time vai fazer, nesse sentido. Então, se você acabou de elencar as opções de ações a tomar para corrigir as coisas, ou melhorar essas coisas em relação a como estavam antes. Ah, peraí. É isso mesmo. E não, rapaz, eu pulei uma coisa aqui. Gente, eu passei por uma pergunta aqui, mas tá certo. Tá certo, não tem problema não. Vamos lá. Eu perguntei quais os benefícios permanentes. Eu estou falando das possibilidades. Vou voltar para as possibilidades. Depois eu vou voltar para o controle, como eu estava falando aqui. Ah, quase que eu me perco na pauta. Olha só, olha. Se tivesse um diretor aqui, ele estava falando no meu ouvido. Vamos lá. Então, né, quais os resultados e benefícios mais prováveis, certo? Beleza, com desdobramento e empreendimento. Então, são aquelas opções ali. O que pode acontecer de positivo? Eu vou fazer o bolo. O mais provável que vai acontecer é que vai comer o bolo. Pô, isso vai ser legal, tranquilo. Quais são os resultados positivos mais prováveis de acontecer? Então, os pesadelos você já sabe. Só que é o seguinte, cara, se você que já pensou, tem os internos, os ganhos internos e os ganhos externos. Interno é o seguinte, você ganha autoconfiança, quando você faz uma coisa que você está com medo de fazer, ganha. É um ganho interno. Você ganha autoestima, autoconfiança faz parte da autoestima, tem dois lados. Tem o valor, o senso de valor pessoal, que é onde está nossa fé no nosso merecimento, entendeu? Naquele lado, meu valor pessoal, eu mereço ser feliz, mereço ser amado, eu tenho direito de existir. E o outro lado é eu consigo, eu sou capaz, eu tenho desenvoltura, se eu não sei, eu aprendo. Quando eu quero, eu vou lá e faço. Isso junto cria uma autoestima. Tá entendendo? Isso é a base da autoestima. O pessoal de psicologia, se estivesse aqui, ia dar um joinha, porque é até um brand, entendeu? É coisa coisa fina mesmo. Beleza, ganho interno, né? E agora, alcance de objetivos concretos mesmo, esse é o ganho externo, tá? Vamos para frente aqui. Perguntei, então, quais são os resultados positivos mais prováveis de acontecer. O segundo é, agora, uma nota de 0 a 10 para o quanto valeriam para você o impacto de cada resultado desse. Essa pergunta é mais tranquila. Se você elencar uma nota de 0 a 10 para cada item desse. Peraí, se eu fizer isso aí, o mais provável é que eu ganhe isso. Se eu ganhar isso, quanto isso vale para mim? Eu dou uma nota de 0 a 10. Olha só como é que a gente começa a quantificar. Caramba, isso é muito importante, isso me move para frente. A gente trabalha com coaching, a gente tem muitas ferramentas, a gente faz ganhos e perdas, né, grades de metas e tal, e a gente coloca essas perguntas para a pessoa ver, peraí, o que vale a pena eu fazer, tomar uma decisão? Assim funciona. Né? E aqui a gente está falando, tá te tirando daquela zona de conforto, na verdade é o teu quarto do pânico, muito melhor do que zona de conforto. Te tirando do seu quarto do pânico, para você fazer aqui, acreditar que você consegue, acreditar que vale a pena, que o esforço faz diferença. Você tem jeito de existir. Tá entendendo? Começar a fazer e não se importar. Se você vai chegar, vai tropeçar, vai derrubar o café. Vai lá, pega um pano limpo, faz outro café e faz de novo. Se o bolo queimar, você faz outro bolo e daí? Vai ser um bolo no final e você sabe por quê. Pô, caramba, daqui a pouco eu vou estar comendo um bolo, não importa. E é legal ficar fazendo um bolo, além disso. Brincar de fazer aquela coisa. Essa é a ideia. Tá beleza? Opa, Luiz Monteiro, já bem-vindo. Tô adorando. Hoje tá bombando aqui, hein, gente? Tá gostando, tá crescendo aqui a audiência. Vamos lá. Então, a última pergunta dessa parte de possibilidade, que é qual é a probabilidade de você conseguir extrair pelo menos um resultado positivo ou moderado? Qual é a possibilidade de você extrair pelo menos um resultado positivo ou moderado? Quer dizer, essas coisas podem acontecer, né? Essas coisas mais prováveis, e qual é a probabilidade delas acontecerem? Você ainda quantifica aquilo ali. Depois você está meio que trabalhando para se dar provas, para pensar de que vale a pena fazer. E você assumiu a responsabilidade por aquilo. Olha só que interessante. Né? A parte que foi a segunda linha de perguntas. Eu fiz a primeira linha, que é para a gente definir o pesadelo, e eu passei depois para as possibilidades. No meio disso estão as medidas de ação corretiva. Isso quer dizer, se você viver o pesadelo e fizer besteira, der errado, derrubar, queimar, né? O que você vai fazer para corrigir? Pronto, não tem problema. Queimou o bolo. É o seguinte, eu deixo mais farinha do lado. Essa medida. Se eu queimar, eu pego a farinha lá, faço mais bolo. Entendeu? Como se o bolo só levasse farinha, né? Mas tudo bem, eu deixo as outras coisas também. E vou lá e tento de novo, mudo alguma coisa, eu sei o que eu vou fazer. Daí eu fico tranquilo, eu não fico preso naquele pânico, no quarto do pânico do pesadelo.
Essa é a pergunta fundamental. Quais as medidas você lembra como opções de ações a tomar para corrigir as coisas ou até mesmo, olha só, até mesmo melhorar essas coisas. Não é até mesmo, acho que é até melhor do que isso. É para, inclusive, melhorar, porque você começa a torcer para alguma coisa ser um desafio maior do que você consegue naquela hora. E se aquilo acontecer, você fala o seguinte, pô, se isso não tivesse acontecido, não tinha oportunidade de fazer melhor ainda. Já pensou essa postura em relação... Isso é postura de herói, tá entendendo? Isso é postura de herói. É uma maturidade, assim, de guru, na minha opinião. E tá ao alcance de todo mundo. É uma questão de uma atitude interna. Eu estou disposto a fazer isso, não é? Então, a pergunta específica é, quando eu digo pergunta específica, gente, é a pergunta que você realmente faz você ver a coisa. É quais opções que você enxerga para manter as coisas sob controle. Tá entendendo? Exercitando constantemente o controle. Quais opções? Então, peraí. Se eu não sei o que vai acontecer se eu tentar fazer um bolo, se eu sei que pode queimar, então as opções que eu tenho é comprar um bolo pronto, as opções que eu tenho separar mais massa para fazer, mais opções para fazer, eu vou pegar outra receita, são as opções, não são? Então, quando eu vejo isso, eu já sei quais, eu tenho uma lista de coisas, de recursos, só pegar uma dessas e tentar, diferente. Eu não tenho que ficar desesperado, entendeu? O meu ego ali naquela coisa, se não saiu o bolo, quer dizer que eu sou o pior boleiro do mundo. Pô, não é assim, né? Pelo contrário, eu confio, vou lá, pego e tal, tento de novo. Daqui a pouco, meu amigo, o gol sai, entendeu? E é por isso que o Brasil vai ganhar da Bélgica nessa sexta-feira. Tenho certeza disso. Eles não param de chutar, não tem a mínima chance da Bélgica. Então vamos lá, agora eu vou para a parte 4 aqui. Qual é Ah, não, tem mais uma pergunta na atriz aqui. Ah, olha só. Né? Não vou deixar de fazer, não. Na parte dele, eu estava falando na terceira parte do tópico, né? Quais são os resultados ou benefícios, são as possibilidades, né? Resultados ou benefícios permanentes, dos cenários mais prováveis de acontecerem quando você começar a fazer, né? E a última pergunta dessa daí tinha sido qual a probabilidade de você conseguir pelo menos uma coisa positiva. Tem uma outra pergunta disso, que é quem você conhece que mesmo sendo menos brilhante, menos inteligente que você, já conseguiu fazer esse mesmo tipo de coisa que você está com medo de fazer. E essa pessoa teve sucesso. Né? Quem eu conheço que já fez isso e às vezes essa pessoa é até menos inteligente que eu? Se você olhar para isso, dá uma motivada em você. Te tira do quarto do pânico. Lembra que é para isso. Quando você vê a possibilidade é, caramba, o que eu ganho se eu fizer isso? Qual é a possibilidade de acontecer coisas boas e boas e boas? Olha só como é que isso me motiva. Eu estou trabalhando com o meu medo. Eu não trabalharia com o meu medo, lembra isso? Se eu não aceitasse que eu estava com medo. E se eu desse uma desculpa de que o motivo é do lado de fora, quer dizer, eu me eximo da responsabilidade, eu não ia fazer isso. Então, se eu assumir essa responsabilidade, eu tenho condição de fazer essas perguntas. Tá? O pessoal que chegou agora. Já está aqui, não pegou o início. Vamos lá. Parte 4. Quais ações... Parte 4 aqui, vamos lá. Quais ações você tomaria para manter a sua vida financeira sob controle caso você fosse demitido hoje do seu emprego? Ou perdesse aquela fonte de renda que você tem? Tivesse que trabalhar mais? Entendeu? E aí? Olhando do público aí, tem gente que está aposentada, tem gente que está trabalhando, que pode, né, nessa circunstância, e tem os adolescentes, o pessoal mais jovem, que ainda é dependente dos pais aí, diretamente. Então, se em cada caso, se você perdesse a sua fonte de renda ali, o adolescente perdesse a fonte de renda do pai, tivesse que começar a trabalhar, o adulto perdesse o emprego, e você aposentado, você perdesse sua fonte de renda e tivesse que começar. Quais as ações você tomaria hoje para manter a sua vida financeira sob controle? Me diz aí. Opa, mais uma pessoa maravilhosa aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, vou dar um tempinho aqui, não posso ficar, né, por causa da live aqui. Então, vamos lá. Essa é a pergunta de tipo, caput da coisa. Ah lá, o Hexa nossa. Dentro ainda dessa pergunta, eu vou ser mais específico. Primeiro, a ideia é que você comece a imaginar essa circunstância. Se coloca nessa circunstância. Você perdeu a renda. Fecha o olho e imagina. Para pensar nisso. Aí você começa a pensar
nas perguntas. Se você sair do seu emprego para testar outras opções, se estiver naquela condição de eu tenho que correr atrás ali, quais as opções de linhas de ação, quais os caminhos que você ia tomar, você teria que tomar para retornar à tua carreira. No caso do pessoal que está empregado, tivesse que sair de lá, tivesse que retornar à carreira. Quais opções de linhas de ação você teria para retornar para a sua carreira? Ia colocar o currículo? Ia contactar pessoas? Networking seu, alguma coisa assim? Beleza. E você que tá, né, tem uma renda separada, que tipo de atividade você ia fazer para conseguir dinheiro agora? E que tipo de investimento em capacidade você ia fazer para, às vezes, oferecer a sua capacidade de trabalho no mercado, para ser contratado, para buscar um empregador para vender a sua força de trabalho para um contrato de trabalho também? Além de empreender, às vezes, aqui agora, né? Tem gente que fica desempregado para fazer Uber, tem gente que fica desempregado para fazer docinho, cria na internet, inclusive, aqueles docinhos de brigadeiro, sabe? Gourmet, aprende a fazer aquilo e vende. Vende ovo de Páscoa. Tem gente que se vira. Então, quais opções assim que você tem para agora, se precisasse mesmo, e que tipo de rumo você tomaria? Isso é interessante. Tá? Vou aqui para o número 5. Que medidas você tem tomado para se livrar do seu medo? Então, tem uns tópicos aqui. Primeiro tópico, quase sempre o que a gente tem mais medo de fazer é o que a gente mais precisa fazer. Essa é a questão. Né? Quase sempre, vamos dizer sempre, né? O que a gente tem mais medo de fazer é o que a gente mais precisa fazer. O medo dos resultados desconhecidos que impede a gente de fazer, então, precisa ser feito. Essa conclusão até agora. Então, a gente vai definir o pior cenário possível, como a gente fez, e aceitar esse cenário e entrar em ação. Isso aqui é meio que um resumo do que de onde a gente chegou até agora. Né? A pergunta é, o quanto será que o sucesso na vida em geral, olha isso, isso aqui não é uma pergunta nem minha, isso daqui, eu tirei do outro lugar. Ele não poderia ser medido pelo número de conversas desagradáveis que a gente pretende ter. E quantas dessas conversas você pretende ter? É chato, às vezes, você pedir alguém, vou pedir, né? Saber como pedir. Por exemplo, uma venda, você solicita. Né? No final, você está fazendo alguma coisa assim. É difícil, porque a gente não quer ser rejeitado. Aqui, você compra isso? Ou não? Putz, caraca, ele disse não para minha tentativa de venda. É uma conversa desagradável. Vendendo parece não é agradável, entendeu? Depende de como você vai encarar isso. Isso pode ser um desafio, pode ser uma aventura. Um bom vendedor que fala, não, para mim não é desagradável. É só um desconforto, um frio na barriga. Até porque senão ia ser chato para ele, né? Então ele não diria gostar. Essa é a ideia. Então, vamos para frente aqui. Fazer uma lista. Essa aqui é muito boa. Vou propor a galera, então, fazer uma lista de opções de coisas que você tem medo de fazer. Faz uma lista de opções de coisas que você tem medo de fazer. Medo de começar, medo de se comprometer. Lista aí. Estou com medo de fazer isso, tal. É um exercício de aceitação mesmo. Eu tenho medo disso. Tem muita gente que fala assim, não vou dar o braço a torcer. Entendeu? Tende muito a ser no universo masculino. Mas tem muita mulher que tem isso também. Não é nada demais. Não é porque o cara é homem, não. É porque é uma questão cultural mesmo. Né? Praticamente, quem quiser pode chamar até de machismo. Não sei se não acredito que esteja errado, não. Isso seria o lado ruim do próprio machista, entendeu? Do próprio cara que é isso. Eu sou machista pra caralho, entendeu? Eu vou ter esse defeito. Que eu não vou querer admitir, entendeu? Na verdade é covardia. Mas, vai dizer isso que o cara vai ficar aborrecido. Né? Quando ele lembrar lá. Fazer uma lista de opções, então, de coisas que você tem medo de fazer. Você está fazendo a lista ali, né? De se comprometer, de começar a fazer, beleza. Fez esse exercício, você vai ter uma lista enorme. Qual dessas coisas você vai fazer hoje? Essa é a ideia. Imagina isso, você fez uma lista das coisas que você quer fazer, são importantes para você, e que você tem medo de fazer. Você vai olhar para a lista e vai tomar uma decisão. Qual delas eu vou começar hoje? Vai ligar para o fulano para fazer as pazes? Ou o jovem aí vai ligar para aquela menina que você é apaixonado?
Vai ligar pro chefe, melhor falar pessoalmente. Não vai no chefe e falar, pô, me dá um aumento aí porque eu sou bom. Vai me perder pro mercado. Pensou nisso? Aí. Então, tem gente que, né, essa aqui é do Tim Ferriss, Timothy Ferriss, ele fala o seguinte, pô, eu gosto, né, esse exercício quando ele faz, ele até cita no livro, esse exercício está em vários lugares, né? E no livro dele, quando ele menciona ele fala, cara, eu gosto de pedir, eu fazia o seguinte, eu ligava para pedir conselho para gente famosa. Ele perturbava, vou ligar para o fulano que é famoso, o autor, ou não sei quem, entendeu? Ele é autor que você vai para a Brené, eu não falei a Brené Brown? Ia para, hi, Brené Brown, I'd like to ask some advice. Você vai pedir, são alguns conselhos para você, Brené Brown. Entendeu? Tipo, encher o saco dos outros até conseguir falar com ela, já pensou? Ele fazia isso, porque ele achava, pô, legal, eu pedi conselho para uma pessoa famosa. Falei com essa pessoa. Né? É uma coisa que dava medo nele, ele botou na lista dele, foi lá e fez. Né? Tem gente aqui que quer um emprego, quer trabalhar não sei aonde, o pessoal que está fazendo faculdade aí, né? Eu quero até mudar de área, né? Vai visitar uma empresa, só fazer amizade com as pessoas que estão lá. Pô, eu vim conhecer o pessoal aqui, gosta dessa empresa, o pessoal, como é que o pessoal vai almoçar onde? Vim me apresentar aqui. Uma coisa estranha, né? Mas, e aí? Qual o problema? Mandar mensagem. Tá certo. Visitar uma empresa só para fazer amizade com quem trabalha lá. Só para você fazer network, pessoal lá. Criar situações assim para isso. Né? Ligar aí, como é que é trabalhar na tua empresa? Vim fazer uma entrevista aqui contigo. Pô, meu sonho é trabalhar aí. Como é que é a experiência de trabalhar aí? Pô, vamos lá, vamos almoçar? Pô, conhecer você. Pô, muito prazer te conhecer, você é um cara legal. Também pode ser, tem gente que está aí. É um caminho, inclusive, às vezes você conseguir um network forte, às vezes até para conseguir uma vaga de emprego, né? Isso é outra história. E a última coisa é o custo da inação. Essa é interessante. O custo da inação. O que você perde se você não começar a agir já? Essa daqui, cara, vou te dizer. Tem gente aí, ó, se você está pensando assim, isso é só para mim, não é só para você. Tem coaches meus aqui, principalmente eles, vou dizer, não é só para você. Aliás, porque o que eu estou dizendo, a sensação de todos vocês vai ser essa, todos os coaches. O pessoal que está me ouvindo aqui também, você não é o único, tá? Quando eu começar a falar, você vai entender. Então, estou falando, o que você perde se você não começar a agir já? A gente vai descobrir isso, financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Entendeu? Então, se você permanecer agindo, ou na inação, né? Permanecer nessa inação, sem agir em direção ao que você quer criar. Aquilo que é importante para você, né? Se você permanecer sem agir em direção àquilo que você quer criar, qual descrição você pode fazer da sua vida daqui a 1 ano? 3 anos? 5 anos? 10 anos? Se você não fizer nada, não mudar o que você está fazendo hoje, continuar dentro do teu quarto do pânico, deixando a vida te levar, sem fazer nenhuma menção de movimento em direção àquilo que você acha importante, que significa algo para você. Você fica no seu quarto do pânico, entediado. Olha isso. Você está no seu quarto do pânico, entediado, sonhando que podia acontecer aquilo, mas dando desculpas para não fazer, para se livrar da responsabilidade, sentindo uma profunda insatisfação que aumenta a sua vontade de comer doce, encher a cara, usar droga, fazer sexo, se masturbar. Tá entendendo? Então você fica preso naquele ritmo de satisfação, começa a engordar, se afastar dos amigos, começa a sentir sintomas de depressão. Não é? Estou falando isso aqui agora. O problema é a insatisfação, que cria os vícios emocionais. Sabe? Se você permanecer, então, nesse ciclo de não agir em direção àquilo que você sabe, que está naquela lista das coisas que você tem medo de fazer, e aquilo que você quer fazer, não fizer nenhum passo, não sentir aquele orgulho, não começar um ciclo de orgulho, como é que vai estar a tua vida daqui a 1 ano? 3 anos? 5 anos? 10 anos? Eu sei que essa pergunta é dura, hein? Se você anotava ela com calma, depois eu vi de novo lá no YouTube, tá?
E ela não é exclusiva para você que está ouvindo. Se você sente assim, pô, ele está falando só para mim. Não, estou falando só para todo mundo. Todo mundo, quando sente essa pergunta, que todo mundo passa por isso, inclusive eu. Nada do que você está sentindo é só contigo, quando eu estou fazendo essa pesada aqui. Tudo bem? Não se preocupe. Você tem que ser compassivo com você muito mais do que esperado que o mundo seja. Tranquilo, faz parte. Te digo isso, relaxa. É assim mesmo. Pensa, pô, se eu continuar, o que vai acontecer? Eu quero isso? Não. O que eu quero de verdade? Tá. Aí qual é a pergunta agora? Quais sentimentos e qual imagem você teria? Olha, essa aqui é mais pesada. Quais sentimentos e qual imagem você teria de si mesmo se notasse que você permitiu que as circunstâncias se impusessem a você e que você deixou passar 10 anos sem que você tivesse feito alguma coisa que te realizasse de verdade? Vou repetir. Quais sentimentos você teria e qual a imagem que você teria de você mesmo se você notasse que você permitiu que as circunstâncias se impusessem a você, sobre você, e que você deixou se passarem 10 anos sem que você tivesse feito alguma coisa que te realizasse? Olha isso. Dói ficar no quarto do pânico, né? Quando você escuta essa pergunta. De 0 a 10, qual é o tamanho da dor do seu quarto do pânico aí? Eu chamo de zona de conforto, mas eu preciso chamar de quarto do pânico. Porque parece que você deveria sentir vergonha e culpa por estar na zona de conforto. Não. Mas quarto do pânico, você pensa assim, tem um pouco mais compassivo. Sabe? A gente compreende que a pessoa quer ficar ali. Ela está assustada. Ela está dentro daquele quarto porque ela está se sentindo segura. Nota 11. Entendi. Vamos lá. Então, fazer uma menção aqui, é que se o risco é uma possibilidade de resultado negativo e irreversível, olha isso. Se o risco, né, o risco que a gente tem de ação é a possibilidade de um resultado negativo e irreversível, a inação, olha só isso, não fazer nada, a inação é a pior decisão possível. Bastando considerar que nos próximos 10 anos há um caminho certo de desapontamento e de arrependimento. Quer dizer, em termos lógicos, ficar parado é a coisa mais arriscada que você pode fazer. Fazer qualquer coisa, ir lá, fazer errado, vai lá, pega de novo, faz de novo, conserta. Entendeu? Faz parte. Isso daí não é assim, o risco não é pequeno. Você vai lá, conserta e tal, faz parte. Né? É claro que você não vai subir num prédio em chamas, a gente está falando de coisas que você quer fazer, tá? Falar em público, fazer um curso novo, né? Do rapaz pedir para namorar a menina, ou da menina falar, poxa, eu sou afim de você, porque hoje em dia nada impede, entendeu? São coisas, eu faço que são essas coisas, são delicadas, né? Isso tem tudo mundo profissional. Fazer as pazes com aquela pessoa, poxa, eu estou sentindo falta dela na minha vida, apesar de ela estar com raiva. Então, perdoar alguém, às vezes, principalmente na família. O que mais? Então, aí a gente vai para a pergunta final. Está no tempo aqui quase certinho, então. O tópico final é o seguinte: quando é que você começa, meu amigo? Quando é que você começa, meu amigo? Hein? Fala para mim. O que você está esperando? Aí no teu quarto do pânico. Imagina aí, você está encolhido no teu quarto do pânico. Com aquela lista de coisas que você colocou ali, que você quer fazer. Está com medo de fazer. Primeira coisa, gente, o Paulo Tomás, o diretor de marketing, grande cara. Bem-vindo, viu? Então, o que você está esperando? Eu pergunto isso para você. O que você está esperando? Só não vem me dizer uma coisa. Essa daqui eu vou falar. Não vem me dizer que você está esperando resgate, meu amigo. Isso eu vou te dar uma boa notícia. Não soa como boa notícia, mas é uma boa notícia. Ninguém está vindo te resgatar. Não tem ninguém vindo. Isso é a melhor notícia que eu posso te dar. Se você quer acreditar em você, a primeira coisa que você tem que saber. Você, e tem gente aí que precisa ouvir isso. Tem gente legal aí, ó. Você mesmo. Estou te vendo aqui, ó. Ninguém vai vir te resgatar. No dia que você realizar isso na tua cabeça, você assumir a responsabilidade pela tua vida
Você começa a confiar em você mesmo de um jeito que você nunca imaginou que você seria capaz. Gente, eu tenho que fazer um hammer pequeno, mesmo estando numa live, né? Parece que eu estou olhando para você aqui, né? Mas faz parte da mensagem, tá? Se você, agora a segunda parte, se você, né, quando eu perguntei o que você está esperando, se você começou a responder achando que está abafando com a tua desculpa de aguardar o timing certo, não, vou esperar a hora certa de agir, que não sei o quê, tá fazendo aquela racionalização reversa, né? Tio Freud está se revirando, tá fumando o charuto dele lá no Walking Dead dele lá, rindo da sua cara, tá dando uma desculpa, tá racionalizando, falando que é o timing, tô esperando o timing certo. Se você falou isso, meu amigo, minha amiga, você tá com medo, aceita isso, por favor. Você tá com medo. Qual o problema? Com medo. Problema nenhum. Eu tô com medo. O que eu tenho medo? Tá ali. Esses são meus medos. O que eu tenho que fazer, eu tenho medo. Medo da mudança. Medo de sair do meu quarto do pânico. E isso é exatamente como o resto do mundo. Entendeu? Você não acha que não é só você que está morrendo de medo, não. Tá funcionando até esse ano. Olha aí, legal. Obrigado pelo feedback, Samuel. Valeu. Tá funcionando, né? Legal. Então, você está com medo de fazer alguma coisa, você quer fazer alguma coisa, quer coragem líquida na tua vida, quer tomar um antídoto para sair desse quarto do pânico que está dentro da tua cabeça, para curar esse medo aí que você te impede, esses impedimentos teus. Você quer isso para você? Quer beber essa poção de coragem líquida? Então vamos lá. Avalie a inação, avalie o custo da inação. Essa é a última coisa que a gente fez. Compreenda a improbabilidade de acontecer aquelas coisas piores. Qual a probabilidade de acontecer aquilo de ruim? Lembra que a gente fez? Compreenda as possibilidades positivas. O que é possível acontecer e mais provável com a minha ação? Eu vou comer o bolo. E coragem em si. Desenvolver o hábito de agir apesar do medo. E você vai ficar cada vez mais confiante. Gente, essa aqui foi a live de hoje. Tá? A gente está aqui com 21 e 23. A gente tem uns 7 minutinhos aí para perguntas livres, leves e soltas. Pode ser pergunta pesada também. Desafio aí quem vai fazer uma pergunta pesada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó. Presença aqui, ó. Tem gente entrando aqui mais ainda. Victor Otávio Rocha. Seja bem-vindo. Fátima Reis. A terceira, Vinícius de Atena. Repete a 3, por favor. Espera aí, a 3. Vamos lá. Quais são os resultados ou benefícios permanentes dos cenários mais prováveis de acontecerem com o desdobramento do seu empreendimento dessa mudança? Os desdobramentos da sua ação, que eu quero dizer. Tá bom? Quer dizer, aí você pode separar em tópicos. Quais os resultados positivos mais prováveis de acontecer, internos e externos? Uma nota de 0 a 10 para o quanto valeria o impacto de cada resultado positivo desse e qual a probabilidade de você conseguir extrair pelo menos um resultado positivo moderado. E, letra D, quem você conhece, mesmo sendo muito menos brilhante que você, que já conseguiu fazer esse mesmo tipo de coisa que você tem medo de fazer, e essa pessoa fez isso com sucesso. Tá bom, Vinícius? Conseguiu pegar aí? Qualquer coisa, se você tiver dúvida, quiser anotar, vai estar lá na descrição, tá bom? Vai estar na descrição lá do YouTube, que eu faço upload pro YouTube. Logo depois daqui, demora um tempinho, porque é o tempo de fazer, de baixar, de acertar tudo. Eu tenho que baixar o vídeo daqui, depois fazer upload pro YouTube. Então demora mais horinhas aí. Tá? Questão de internet e tal. Pode ser menos de 1 hora, mas às vezes demora um pouco mais. Tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta para hoje? A gente ainda tem 5 minutos aí. Queria agradecer, galera. Vocês estão. Beleza, Carlos, valeu. Funcionou. Beleza. Gente, queria agradecer muito vocês, cara. Vocês estão sempre aqui, entendeu? Estou vendo que tá realmente fazendo, tá dando valor para vocês. Estou entregando valor para vocês de alguma forma. Tá entendendo? E fazer live é uma coisa assim tão diferente, né? Um programa do Carlos Reis, a gente fala 1 hora, cara. A gente fala 1 hora aqui, fica batendo papo, fazer pauta, entendeu?
E quanto mais vocês interagem aqui comigo, a sensação é de que realmente, pô, as pessoas, a gente está fazendo uma coisa que é... Já tem, toda quarta-feira, cara, tem uma live 8h30, 20h30. Pode botar sempre na agenda. É tipo um programa de TV uma vez por semana. 20h30 eu tô entrando online, entendeu? No máximo eu atraso 1 minuto. Se tiver algum problema na internet, certo? Eu aviso assim, eu tô avisando pouco, né? Mas o mais legal é que a gente está trocando essa ideia. Eu tô vendo o pessoal participando, então o meu define, pô, você que é muito chato e tal, mas não é um programa de TV chato? Não é, não tá sendo. A galera que tá aqui tá vindo sempre, isso vai sendo muito legal, entendeu? Fico muito satisfeito com isso aí. E fazer o que todo mundo, vou falar um negócio que todo mundo tá falando, faz aí, né? Todo mundo faz, que é abrir pro pessoal lá, tá lotado. Quer falar sobre um tema? Vamos falar sobre o tema tal. Se o pessoal quiser, cara, entre. Tem gente que já tem contato comigo, manda, entendeu? Vamos fazer uma próxima live sobre isso, sobre aquilo outro e tal. Manda isso, entendeu? Eu deixei em aberto o mastermind@carlosreiscoach.com.br para a pessoa ter um caso pessoal para contar, quer escrever, quer que eu leia com calma e tal, manda e-mail para lá. Eu tive alguns e-mails lá, entendeu? Aí eu respondo a pessoa. Às vezes são questões mais pessoais, eu não trago para cá. Mas eu ajudo a pessoa lá também. Aí é mais pra gente trocar. Tipo aquela... Lembra do programa da... Eu sou dos anos 80, tem gente que é dos anos 80 aqui. Eu tinha a Xuxa, o pessoal mandava cartinha pra Xuxa, entendeu? É certo que não sou nem um pouco parecido com ela. Acho que é a Barba, entendeu? Mas eu recebo cartinha também. O pessoal quer contar a história. Não, minha história é essa, tal. O que você acha disso, tal, para conversar com o coach, tal. Problema nenhum, tá? Tem uma galera que tem uma galera aqui que já fala comigo, tem gente que é cliente aqui meu, entendeu? E o que acontece? Eu queria que esse pessoal tivesse a vontade que a gente troca essa ideia aí, tá bom? Sugerir tema, lembra disso, gente? Sugerir tema para ajudar aí, para eu saber do que o pessoal que já está aqui está querendo consumir mais, tá bom? Então, já são aqui a 21h28, entendeu? Ainda está aqui o meu ainda está online aqui, daqui a pouco vai bater os 2 minutos aqui, né? Comecei, eu acho que aqui... Comecei 8h30 mesmo. 8h30 mesmo. Vai dar 1 horinha aqui agora, que é 2 minutos. Entendeu? Então, vou encerrando por aqui nesse momento. Tá? Obrigado pela presença. Até quarta-feira. Gente aí, ó. Quarta-feira, chama a gente para assistir esse negócio. Tá? Quarta-feira, 8h30. Não sei qual vai ser o tema, não importa. Vou falando durante a semana, às vezes eu decido no mesmo dia. Tá entendendo? Esse aqui eu decidi hoje, por exemplo. Eu tinha aqui esse exercício e tal, e não foi bem legal, deu certinho 1 hora. Eu tô ficando craque também nesse negócio de live. Tá bom? Então, forte abraço aí para todo mundo. A gente se vê aí. Até a próxima.